Yeshua não é Deus e nem um ser divino. Recebo às vezes perguntas sobre alguns versos que isoladamente, como é comum no sistema religioso, são muito mal interpretados. Versos que, segundo eles, mostram divindade de Yeshua. Shalom, eu sou o pastor Marcelo. Vamos ver o que esse assunto tem a nos ensinar? Vem comigo. As Escrituras Sagradas, Torá, profetas e escritos, nos mostram que o Messias Yeshua não é onipresente, nem onisciente e nem onipotente, ou seja, ele não é um ser divino, e muito menos um semideus. Mas, como disse, muitos leem essas passagens a seguir isoladamente e acabam confusos a respeito deles por causa da doutrina, dogma, da divindade de Yeshua criado pela religião cristã. Vejamos os versos. Mateus 28:18. Então, Yeshua aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Atos 9, verso 5. Ele perguntou: Adon, quem é você? Respondeu: Eu sou Yeshua, a quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. E Apocalipse capítulo 1, verso 17 ao 19, que diz: Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: Não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e estive morto, mas saibam que estou vivo para todo sempre. Assim seja, e tenho as chaves da sepultura e da morte. Escreve as coisas que viste e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Como conciliar essas passagens? Vamos analisar alguns pontos a respeito deles. Antes, porém, vou lhe fazer uma pergunta. Em que os versos acima corroboram para que se possa afirmar que Yeshua seja onipotente, onisciente e onipresente? Essas características, segundo a teologia cristã, são atributos incomunicáveis do Eterno. Incomunicáveis quer dizer que não podem ser passadas a outro ser. E se sabemos que Yeshua não é o Eterno, então ele não tem esses atributos. E se não os tem, não é divino. Em relação aos versos, é preciso ler cada um deles em seus contextos, olhando sempre para o Taná, ou seja, a Torá, que é o Pentateuco, Neviim, os profetas, e Ketuvim, escritos. Sobre Yeshua ter declarado ter recebido todo o poder, há em meu canal um vídeo em que falo sobre esse assunto, mas trataremos um pouco disso abaixo. Algumas pessoas pensam que nesses casos dos versos acima, tanto o apóstolo Paulo quanto João ou foram elevados por sonho ou arrebatados e estiveram na presença de Yeshua, ou que Hashem tenha concedido a Yeshua se fazer ouvir pelos dois. E isso os deixa sem conseguir compreender bem os contextos. Vamos então fazer uma leve verificação dos contextos dos versos. Como disse, eles não apontam para o fato de Yeshua ter os atributos de divindade. Sabemos que em nenhum lugar das Escrituras, e nem mesmo no chamado Novo Testamento, Yeshua é tido como divino, mas ele representa o Eterno, e isso é diferente. O que ocorre muitas vezes entre os que seguem o sistema religioso é uma grande falta de entendimento quanto aos textos. Vamos ver os seguintes versos, que já foram mencionados. Atos 9, verso 5. Ele perguntou: Adon, quem és você? Respondeu: Eu sou Yeshua, quem tu persegues. Duro é para ti chutar contra os aguilhões. Pergunto: por que esse texto revelaria uma divindade em Yeshua? Nós sabemos que ele foi ressuscitado pelo Eterno. Não ressuscitou por si mesmo, e há vários textos que mostram, e isso por si só já demonstra a dependência dele em relação ao Eterno. O fato dele aparecer a Shaul em uma visão não faz de Yeshua um ser divino. Se considerarmos isso,
outros anjos que apareceram a outros homens na história de Israel também seriam divinos. No entanto, sabemos que não são. Nesse verso de Atos, Shaul está tendo uma visão dada pelo Eterno de Yeshua falando com ele, para que entendesse que quando estava a perseguir os seguidores do caminho, estava na verdade seguindo a Yeshua, pois eles são os enviados dele. Com relação ao que Yeshua disse aos discípulos antes de ser recebido no céu, sobre lhe ter sido dado poder, conforme vemos em algumas versões da Bíblia, é uma alusão justamente à autoridade de representante do Eterno, não que ele tinha virado o Eterno ou um ser divino. Vejamos agora os versos de Apocalipse. Apocalipse 1, 17 a 19. Quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele colocou sobre mim a sua mão direita, dizendo-me: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive e estive morto, mas saibam que estou vivo para todo sempre. Assim seja, e tenho as chaves da sepultura e da morte. Escreve as coisas que viste, e as coisas que são, e as coisas que hão de acontecer depois destas. Os versos de Apocalipse devem ser avaliados a partir dos primeiros versos desse livro. Veja, Apocalipse 1, verso 1, nos diz: revelação de Yeshua HaMashiach, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida ao seu servo João. O verso 1 diz que a revelação de Yeshua foi dada pelo Eterno para ser passada a João. Só aqui já acaba com a dúvida sobre a divindade. Um ser divino não precisaria que o Eterno lhe desse uma revelação, pois ele já saberia. O que prova que Yeshua é um homem que foi dotado pelo Eterno como filho e que, por ter vivido uma vida justa, conquistou o status de vir a ser o rei e o representante do Eterno e ser a primícia dos que ressuscitarão. Os versos 17 a 18, que coloquei ali acima, apontam quando Yeshua estava revelando a João que era ele mesmo. Veja quando ele fala que é o primeiro e o último, o que vive, mas esteve morto, ou seja, estava revelando que é o primeiro a ser ressuscitado para a eternidade e o último, pois ele fecha. Nesses versos, não provam divindade, mas a autoridade do Messias como a primícia dos ressuscitados. E há ainda outro verso que mostra que Yeshua recebeu autoridade e não divindade, e é dito pelo apóstolo Paulo. 1 Coríntios capítulo 15, versos 24 a 28, que dizem: então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus, o Pai, depois de ter destruído todo domínio, autoridade e poder, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo de seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele tudo sujeitou debaixo de seus pés. Ora, quando se diz que tudo lhe foi sujeito, fica claro que isso não inclui o próprio Deus, que tudo submeteu ao Messias. Quando, porém, tudo lhe estiver sujeito, então o próprio Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, a fim de que Deus seja tudo em todos. Esses versos de 1 Coríntios complementam o que já mencionei antes. Moisés mencionou o Messias, e os profetas o mencionaram, mas nenhum deles disse que ele seria divino ou o próprio Deus. Sempre falaram que ele seria o representante. Yeshua é o Messias, segundo as Escrituras. É o nosso irmão mais velho e nosso rei. Porém, nosso Deus é o mesmo de Yeshua, Hashem, o Criador dos céus e da terra. Restauração já. Retorne às Escrituras sem o sistema. Retorne às veredas antigas. Até o próximo vídeo.